dos trabalhadores, né? Significa ampliação de políticas sociais, retomada de políticas sociais. Então, nós estamos vivendo uma fase mais favorável à luta dos trabalhadores do que aquele período das trevas que a gente viveu do golpe até o fim do governo do capetão Bolsonaro, né? Um período de mais democracia, Agora, ainda um cenário de muitíssimas dificuldades, né? No quadro mundial, não precisa, já dei minha opinião a respeito disso, minha merreca de opinião, né? No quadro mundial, um quadro mundial muito mais desfavorável, não é um quadro mundial de boom de commodities, né? De constituição dos BRICS, é um quadro muito mais complicado. A economia continua muito travada, né? Mesmo com esse fôlego que tem, né? Mas você continua com um sabotador no Banco Central na política monetária de juros pornográficos. Mesmo na política fiscal, tudo bem que nós superamos o teto de gasto, mas o arcabouço fiscal do Haddad não é lá essa Brastemp toda. O arcabouço fiscal é a austeridade fiscal também, vide cortes que estão tendo na educação, na saúde e em outras áreas. Então a economia está travada, ela continua travada. Um Congresso, que é um Congresso de chantagem, um parlamento de chantagem, então o cenário é muito difícil, né? Nós respiramos mais, mas num cenário muito difícil. Que as tensões também crescem muito. Você vê, essa semana, só porque o governo disse que ia abandonar a história da babaquice, não é muito forte, a ilusão da meta de déficit zero, aquele chamego que o Haddad fez para o Deus Mercado, só porque o governo disse que não vai dar para cumprir a meta de déficit zero para o próximo ano, pode ficar para 2025, o mercado está em turbulência. O Deus Mercado faz chantagem para garantir o ajuste fiscal, para garantir o seguinte: garantiu 740 bilhões de reais que foram pagos o ano passado para títulos da dívida pública. É isso, né? Quase 1 trilhão. Né? É isso que eles fazem, né? Então é chantagem do Deus Mercado, estão numa pressão violentíssima e eles controlam o mercado. Então sobe dólar, cai bolsa de valores, cria-se um clima de que agora complicou tudo, né? É chantagem, pura chantagem do Deus Mercado, é tensão permanente em cima do governo. Tensão que cresce, então é isso, é só o governo sinalizar que pode dar uma recuada no ajuste fiscal, na meta de déficit zero, essa gritaria toda, né? Cresce a tensão no parlamento, isso que eu falava anteriormente, né? O parlamento é um parlamento muito adverso, né? Só vai crescendo a tensão. Você vê agora esse Arthur Lira. O Arthur Lira está endiabrado. Como ele está prestes a perder poder, né? A eleição para a sucessão é o ano que vem, ele já tem os seus 4 anos. Ele sabe que esse ano termina em junho, julho com a eleição municipal. Ou seja, como ele está prestes a perder o poder, ele aumenta a pressão. Mas não aumenta a pressão por ele, aumenta a pressão pelo Centrão, né? Para eleger um homem do Centrão, para eleger esse Elmar, do União Brasil da Bahia, como novo presidente da Câmara. Então ele aumenta a pressão, ele bate no Padilha, mas o objetivo não é bater no Padilha, né? Faz onda com o Padilha, mas o objetivo é pressionar o Lula, né? Você vê, ele aumenta a pressão, ele se alia mais à direita cada vez mais. Você pega essa discussão, né, do bandido bom é bandido solto, essa discussão do Chiquinho Brazão, né? O PL, a direita bolsonarista, votou no Chiquinho Brazão para tirá-lo da cadeia, esse mandante do assassinato da Marielle, né? E do motorista, do Anderson, não é isso? Votou articulou tudo para tirar o Chiquinho Brazão da cadeia. Quem articulou foi o candidato do Arthur Lira à presidência da Câmara, o Omar. Eles foram derrotados. Aí vem essa ira toda. Aí vem essa ira agora, essa semana, o governo, diante dos protestos do MST, tirou o chefe do INCRA de Alagoas, que é um homem do Lira, é um parente do Lira, inclusive, né? Ele vem e diz o seguinte: vamos acelerar a votação da PL contra invasões de terra. É chantagem pura. É chantagem pura, né?
e sempre sinalizando o seguinte, ó, tá aí o impeachment, eu posso colocar para votar. O Lula, que sabe que é bom ficar esperto com isso, ele lembra bastante da Dilma, né? O Lula tem que negociar. E aí, como que fica? Então, chantagem pura, chantagem também do Senado com o Pacheco, né? Aí já uma briga com o Supremo, chantagem. Você vê, a tensão aumenta aqui, a própria mídia, ela estava unificada no impeachment da Dilma, ela estava unificada no governo do Temer, apoiou o governo do Temer, ela estava unificada na reforma trabalhista, no teto de gastos, na reforma da Previdência, ela estava unificada na autonomia do Banco Central, ela estava toda unificada. Ela teve uma fratura diante do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro criaram aquele monstro e aquele monstro se voltou contra um setor da mídia. Então um setor da mídia passou a criticar o fascismo do Bolsonaro, passou a criticar o obscurantismo nos valores do Bolsonaro, a criticar o negacionismo na pandemia da Covid, né? Passou a fazer essas críticas. Então desblocou. Agora a mídia volta a blocar novamente. Para tentar enquadrar o governo na política externa, enquadrar o governo no austericídio fiscal, né? Enquadrar o governo. Então esse é o cenário que a gente está vivendo. Então é um cenário no Brasil que a gente respira novos ares, mais favorável à luta dos trabalhadores, mas com muitas dificuldades, e as dificuldades aumentando e vão, na minha opinião, espero estar falando uma baita de uma besteira, vão aumentar ainda muito mais nesse ano, em função de ser um ano eleitoral. Né? Mesmo esse setor da mídia que não gostava do bolsonarismo pelo fascismo e pelo obscurantismo, não gosta do campo popular, vai tentar enquadrar e enfraquecer esse governo para o ano eleitoral, né? Nesse ano eleitoral. Uma outra componente desse quadro, uma componente, no meu entender, que devia chamar bastante a nossa atenção, provocar muito a nossa reflexão, é a força da extrema-direita. A extrema-direita está mostrando uma capacidade de resiliência impressionante. Ela foi derrotada nas eleições presidenciais, ela foi derrotada no golpe, foi um golpe, foi derrotada. Ela tem sofrido muitas denúncias, tem sofrido algumas derrotas, como agora nesse caso do miliciano lá do Rio de Janeiro, dos 3 milicianos do Rio, né? Mas ela não se acua, né? Ela utiliza a tática de que a melhor defesa é o ataque. Ela continua na ofensiva, continua muito ativa, mostrando força nas ruas, mostrando mais força do que o campo popular. Manifestação de fevereiro, de 25 de fevereiro na Avenida Paulista, foi uma manifestação grande, uma manifestação de brancos, com alto poder aquisitivo, com nível universitário, né? Homens, com mais anos de vida, né? Mas mostrou força, né? Tá marcando um agora para o Rio de Janeiro. Vamos ver, tem gente dizendo que vai ser um fiasco, eu quero ver. Também diziam do 25 de fevereiro e não foi, né? É bom a gente não esquecer que 56% do território do Rio hoje é ocupado pelas milícias. É bom a gente não esquecer que o tal do pastor Silas Malacheia é de lá, né? Então vamos ver o que vai ser essa manifestação em Copacabana esse domingo, né? Então continua mostrando força nas ruas, continua mostrando força nas redes digitais. Nós até tínhamos conseguido equilibrar um pouco o terreno no ano passado, eles estavam muito acuados com a derrota do golpe, com as denúncias das joias, com as denúncias da fraude nos cartões de vacinação, eles estavam meio acuados com a fuga do Bolsonaro, 3 meses junto com o Pateta e com o Mickey e tal, eles estavam meio acuados. Nós até chegamos a dar uma equilibrada no jogo. Estamos perdendo feio já desde o final do ano passado, novamente nas redes digitais, perdendo feio, né? Então eles continuam muito ativos nas redes digitais, investindo muita grana, né? E muita militância. Eles continuam muito ativos nas articulações internacionais. Essa é a história do Elon Musk, Twitter, ataque ao Supremo, né? Falar que o Alexandre de Moraes conduz o Lula na coleira, que o Alexandre de Moraes é que tirou o Lula da prisão. Esses ataques são todos ataques orquestrados. Musk é o mesmo que vibrou com o golpe na Bolívia e que disse que dava golpe mesmo para ter o lítio.
né? O Musk é o mesmo que se aliou ao Trump. O Musk é o mesmo que agora é amiguinho do Milley. O Musk é o mesmo da família Bolsonaro, que teve com o Bolsonaro, que fez negociatas com o Bolsonaro. Então isso mostra que eles estão articulados internacionalmente, muito articulados. Não é para menos que esse filhote 03 do Bolsonaro, do Bananinho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal aqui de São Paulo, está viajando o mundo, é Europa, Estados Unidos, se reunindo, se articulando com a extrema-direita mundial. Não é para menos que eles foram para a eleição na Argentina, foram para a eleição em El Salvador, estão lá, foram para a eleição em Portugal, estão muito ativos nas articulações internacionais. A extrema-direita está organizada no mundo, ela cresceu, ganhou musculatura, ganhou articulação. Muito articulados na ação institucional, não é para menos que os caras conseguem, você vê a provocação a que nível chega. Né? Muita gente dizendo que tem que pacificar, tem que acabar com a polarização. Eles não estão querendo acabar com polarização, coisa nenhuma, não estão querendo pacificação, coisa nenhuma. Né? Eles vão para a provocação. Os caras elegem uma fascista para a principal comissão da Câmara Federal, Comissão de Constituição e Justiça. Essa Caroline Detone lá de Santa Catarina é uma fascista assumida, armamentista assumida, fascistoide. Elege esse provocador desse Nicolas para uma comissão estratégica como a Comissão de Educação. Acontece, talvez vá sentir rapidinho o que significa o Nicolas nessa Comissão de Educação, né? Estão muito articulados, muito na ofensiva, eles não estão recuando, e estão se preparando, espero também estar falando uma baita besteira, estão se preparando e bem para as eleições municipais de outubro. Bolsonaro viajando para tudo que é canto, a Micheque viajando para tudo que é canto, articulando, né? O Valdemar Costa Neto, do partido de aluguel do Bolsonaro, fala em eleger entre 1.000 e 1.500 prefeitos, o PL. Né? Então os caras estão se articulando muito. Então esse me parece um cenário, é um cenário mais favorável, mas com todas essas dificuldades e com riscos, com graves riscos que tem a ver com essa força da direita. Nesse cenário, me parece, para ir fechando, que eu já estou com 28 minutos falando abobrinhas, nesse cenário, me parece que o governo está muito acuado. A vitória principal desse governo foi o Lula ter ganho a presidência, ter evitado o fascismo. Imagine se nós estivéssemos debaixo do governo Bolsonaro, o segundo governo Bolsonaro. Se o primeiro já foi um desastre fascista, imagine um segundo. Né? Então a principal vitória foi ter derrotado o fascismo. A segunda principal vitória foi ter evitado um golpe, porque o golpe foi dado. Foi ter evitado que esse golpe fosse vitorioso. Né? Os caras invadiram as sedes dos três poderes. Né? E tem várias iniciativas muito positivas, mas é um governo que tem muita dificuldade no debate de ideias na sociedade, e isso tem a componente comunicação. É um governo que não tem estratégia de comunicação, tem até muita gente boa na área, muita gente com boa vontade na área, mas dizem que o inferno está cheio de gente bem intencionada. Né? Não tem uma estratégia para o debate de ideias na sociedade, não consegue promover grandes mobilizações, ao contrário, foge de mobilizações. Vide agora na questão dos 60 anos do golpe militar de 64, a postura que o governo adotou. Não enfrenta grandes temas, foge de grandes temas, não mexe com milico, não mexe com agronegócio, não mexe com Deus Mercado, não mexe com a mídia monopolista, não mexe. Né? O governo Lula está trabalhando o seguinte, foi primeiro projetar internacionalmente, segundo garantir governabilidade, e terceiro respirar a economia, ponto, parou por aí. A questão é, isso é suficiente? Talvez tenha se achado no ano passado que, em função da luta contra o fascismo, era possível manter essa grande unidade na paz. Talvez o governo não tenha se preparado para a guerra, perdeu algumas chances importantíssimas, não se preparou para a guerra. Então, um governo muito acuado, com muitas dificuldades. Cenário mais positivo, fazendo coisas muito positivas, mas com muita dificuldade. E acho esse é um elemento para reflexão. Acho que os movimentos sociais também, e aí se encaixa o movimento sindical, uma componente dos movimentos sociais, não mais a componente estruturante, mas uma componente importante, né? Tem mostrado dificuldades.
tem mostrado dificuldades. Isso tem a ver com mudanças na materialidade da classe, tem a ver com surras na subjetividade, essas derrotas que foram listadas aqui, né? Tem tido dificuldade para ir para batalhas por grandes causas, né? Até reage bem nas categorias, né? Segundo o levantamento do Diese, mais de 80% dos acordos salariais têm sido acima da inflação, né? E alguns bons acordos por categoria, mas enquanto classe, e aí o papel das centrais sindicais, das frentes populares, né, tem tido dificuldade de reação, né? Eu acho que é uma coisa que exige da gente mais reflexão, né, saber o que está havendo, como superar. Me parece que os desafios para o período que está vindo continuam sendo os mesmos que se listavam no ano passado, né? Nós continuamos com o grande desafio de desmascarar e derrotar o fascismo. Esse é um grande desafio, ou seja, é preciso intensificar muito a luta de ideias para desmascarar e derrotar o fascismo. Um segundo grande desafio, né, na minha opinião, são vários desafios, mas eu enfatizo 3. Derrotar o fascismo. Um segundo grande desafio, nós temos que garantir que o governo Lula tenha êxito. Se o governo Lula for um fracasso, morreremos todos. O governo Lula precisa ter êxito. Agora, para ter êxito, nós precisamos aumentar a pressão sobre o governo Lula, para poder avançar nas coisas. O governo Lula é isso, ele sofre pressão muito forte do Deus Mercado, sofre pressão muito forte da chantagem do parlamento, sofre pressão muito forte na batalha de ideias na sociedade, da mídia, né? Se a gente não aumenta a pressão, o governo Lula vai entregando os pontos, vai recuando, vai recuando. E quanto mais recua, por incrível que pareça, garante uma governabilidade, mas fortalece a extrema-direita. Então, acho que o segundo grande desafio é fazer com que o governo Lula tenha êxito. Para isso, é preciso aumentar a pressão para garantir mudanças. E eu acho que um terceiro grande desafio é a gente aproveitar esse momento histórico para recuperar a musculatura dos movimentos sociais, do movimento sindical. Nós sofremos muito no último período, nós tínhamos que ver mecanismos, ideias, iniciativas, projetos para ganhar mais musculatura para os movimentos sociais, para o movimento sindical. É isso, falei 33 minutos.